Olá, tudo bem? A busca pela neutralidade de carbono é um dos maiores desafios da indústria global e também uma das suas maiores responsabilidades. E nesse episódio do Papo Embalado, a gente vai falar sobre o papel de cada elo nessa jornada e mostrar como a descarbonização exige compromisso conjunto, inovação tecnológica e investimentos maciços também. Para a gente conversar sobre esse tema, a gente recebe o Giancarlo Montagnani, que é gerente de sustentabilidade da Dow. Muito obrigado, Giancarlo, por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. E também a Larissa Ojeda Otaviano, que é diretora de sustentabilidade da Val Group. Larissa. Obrigada. Mais uma vez, valeu por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado. E você vem com a gente entender, então, como é que a colaboração entre indústrias, marcas e consumidores pode mudar esse cenário. Vem pro nosso papo aqui. A gente tem uma Dotaviani, a gente tem um Montagnani, um Tagliaferri, a gente podia fazer esse episódio em italiano, né? Total. Mas vamos lá, vamos em português mesmo. Giancarlo, eu queria começar com você explicando para a gente como é que a Dow enxerga a questão da circularidade, a agenda de carbono dentro do contexto aí da indústria petroquímica, a Dow, que é uma gigante multinacional dessa indústria. Para a gente, primeiro queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho essa agenda que é tão importante para a Dow. E para a gente, carbono e circularidade estão interconectados. A gente não vê essas agendas de forma distintas. É claro que a gente vê que a companhia tem uma liderança na parte de proteção climática, com toda a agenda de net zero que a gente tem avançado e quer alcançar essa neutralidade até 2050. Mas também quando a gente pensa do ponto de vista de circularidade, a gente entende que é um caminho e que circularidade também entrega, de alguma maneira, a redução de carbono. Então, quando a gente olha para todo o portfólio que a gente tem de soluções para os nossos clientes, a gente entende que tecnologias estão sendo empregadas dentro das nossas operações que, de alguma maneira, trazem a redução de carbono muito ali no DNA da companhia. E isso é perpetuado ao longo de toda a cadeia. Então, do ponto de vista das soluções que a gente entrega, essas soluções elas já têm uma redução do ponto de vista de pegada de carbono. Quando a gente olha para o nosso portfólio circular, esse portfólio ele também é pensado em como a gente consegue entregar essa redução de carbono para o cliente. E aí, quando a gente traz esse pacote inteiro pensando em solução, e aí aqui a gente pode combinar tanto o nosso portfólio de resinas virgens, que é feito já com uma menor pegada de carbono, quanto o nosso portfólio de resinas circulares, a gente entrega esse portfólio de uma maneira interconectada. Proteção climática e carbono e também toda a parte de circularidade. E Larissa, a Val Group é uma empresa que fabrica embalagens plásticas, produtos de plástico, né? Aliás, é uma das grandes aqui na América Latina. A Dow é fornecedora de matéria-prima para a Val Group. Qual que é a importância que um fornecedor teu, e ainda mais o tamanho da Dow, tenha preocupação com diminuir o impacto, diminuir emissões, descarbonizar? É o famoso escopo 3, né, da linguagem da sustentabilidade. Qual que é a importância disso? Fundamental. A gente hoje estava até discutindo um pouco antes aqui com o Jean. É muito importante para a gente essa descarbonização do escopo 3. E principalmente com as resinas. Porque quando a gente olha o escopo 3, o que ele representa, né? Traduzindo aqui. Basicamente, a emissão que a gente tem em toda a nossa cadeia de fornecimento, cadeia logística, tudo que não está direto na nossa produção. Isso é que é o escopo 3. Isso que é o escopo 3, de forma bastante resumida. Eles são 15 categorias, basicamente, e essas 15 categorias são categorias indiretas do nosso processo. Então, vai desde viagem de negócios, matéria-prima, logística. E quando a gente fala de matéria-prima, para a Val Group hoje, dentro do escopo 3, o escopo 3 representa 97% de toda a nossa emissão, ou seja, é a nossa maior emissão de todos os escopos, e matéria-prima representa 83% desses 97%. Então, contar com parceiros como a Dow,
que tem essa estratégia de descarbonização, que olha com cuidado para essa descarbonização dos processos produtivos, da matéria-prima final que a gente vai receber, é muito importante, porque é a única forma da gente conseguir trabalhar a descarbonização da cadeia como um todo. E nesse sentido, Giancarlo, quais são as principais ações, as principais metas da Dow para chegar nos resultados e nas metas que vocês querem atingir? A gente tem, dentro do nosso portfólio de metas, né, para descarbonização, até 2030, a gente tem o objetivo de reduzir em 15% as nossas emissões, e aí muito focado em escopo 1 e 2, mas a gente também tem a ambição de crescer a companhia 20% em volume. Então, quando a gente olha para a nossa plataforma de proteção climática, que é onde a gente coloca essas metas de carbono, a gente sim olha em descarbonizar a companhia, mas também a gente olha para uma plataforma de crescimento, porque a gente sabe que esse mercado, ele também é um mercado exigente e que está querendo cada vez mais essas soluções. Então, alguns números assim que a gente tem aqui na América Latina, dá uma empresa global, mas eu trouxe mais esse refinamento aqui dos números para a América Latina. Mas hoje na América Latina, Brasil, todas as nossas plantas, a gente tem 5 plantas no Brasil, todas as plantas já rodam 100% com energia renovável. Se você pensar numa indústria química rodando 100% em energia renovável, o avanço que a gente teve que fazer foi muito grande. Quando a gente olha para a nossa planta na região, que é a planta que a gente fornece as resinas de polietileno para os clientes aqui, essa planta a gente, até o final desse ano, tem a ambição de que ela se torne 70%, que ela rode 70% em energia renovável. Então, também tem todo um avanço, tem, obviamente, o trabalho, né, com essas fornecedoras de energia, para que a gente possa cada vez mais ir incorporando esse tipo de tecnologia. E acho que o grande ponto que a gente tem quando a gente pensa em quais são as metas e as ações é a nossa planta Net Zero Scopus 1 e 2, que vai ficar no Canadá, em Alberta, no Canadá. Esse vai ser o primeiro cracker da indústria petroquímica que vai ter essa capacidade de ser Net Zero Scopus 1 e 2. A gente está adiando, a gente fez um recente anúncio de que a gente está adiando um pouco essa questão dos investimentos nessa planta, mas esse era o perfeito momento em que a gente poderia anunciar isso por conta da condição de mercado que a gente vive hoje globalmente, do ponto de vista das resinas de polietileno, e a gente não perde o prazo, porque esse é um horizonte que a gente tem de, ao final dessa década, essa planta deve estar operando. Então, esse é um investimento massivo, é o maior investimento que a petroquímica já anunciou, e obviamente não é só da Dow, né? A gente tem todos os parceiros envolvidos, então essa é uma planta que tem tecnologia sendo empregada para poder alcançar esse escopo zero, esse net zero de escopos 1 e 2. Tem, obviamente, incentivos de governo, por isso que o Canadá foi tão eleito para essa planta. Então, nessa ambição de se tornar carbono neutro até 2050, é crítico para a gente esse primeiro step, esse primeiro passo de tornar esse cracker que a gente está construindo no Canadá net zero dentro desses escopos. Mauro, posso só complementar? Eu acho perfeito isso que o Jean trouxe, porque quando a gente fala de descarbonizar, a gente trouxe no início da conversa, né? A circularidade e a descarbonização. Muita gente confunde, inclusive, esses dois termos. Exato. Porque a circularidade, ela auxilia na descarbonização, porque você deixa de consumir matéria-prima virgem, você tem toda a circularidade do processo. Mas isso não vai garantir o net zero da cadeia, que é o que todo mundo busca hoje em dia. Então, os investimentos que a Dow está fazendo são um grande exemplo para o mercado. Porque justamente é olhar para aquela parcela que não está circulando ainda e que continua sendo produzida e vai ser produzida com uma pegada muito menor. Então, óbvio que a gente vai continuar sempre olhando para a circularidade, porque é o futuro, é o que a gente mais busca, né? A Val Group investe muito nisso, inclusive. Mas também tem a questão da descarbonização da cadeia como um todo. Então, são dois temas muito complementares, mas que não podem ser confundidos. De entender que circularidade vai ser a descarbonização do processo. Quando ele reduz lá do lado dele, o escopo 1 e 2 dele, cai o seu escopo 3? Reduz o seu escopo... O escopo 1 e 2 dele é o meu escopo 3, seu escopo 3. E o meu escopo 1 e 2 vai ser o escopo 3 do meu cliente final. Exato. Então é uma cadeia, a gente vai passando um pro outro. Para quem está assistindo a gente entender, né? Quer dizer, é mais ou menos assim, quando eu faço a minha lição de casa, eu beneficio o próximo. O meu cliente. Total. É basicamente isso. Total. E quando o cliente faz a lição de casa dele, beneficia
Exatamente. A pessoa está em casa, o cliente do cliente. Exatamente. Não é isso? Na DAO a gente sempre fala que sustentabilidade vamos trazer uma analogia para um esporte. Não existe sem colaboração. A gente precisa que todos os nossos parceiros, e quando eu digo parceiros, são os nossos fornecedores, os nossos clientes, todos no mesmo time, pensando em como que a gente pode alcançar no tema aqui do que a gente está conversando, o Net Zero. Então, e como é que essa unidade que vocês vão inaugurar lá no Canadá, como é que ela vai chegar nessa neutralidade de carbono? Essa neutralidade ela é alcançada porque a gente está empregando algumas tecnologias. Então, a primeira tecnologia que a gente está colocando é como é que a gente consegue, dentro de quando a gente fala de um processo de craqueamento, eu vou tirando algumas frações de produtos dentro desse processo químico, e uma dessas frações é um subproduto, e esse subproduto a gente tem uma tecnologia em que a gente vai conseguir separar essas duas frações. Então, uma parte é hidrogênio. Esse hidrogênio eu vou conseguir voltar para dentro do meu processo como energia. Olha. Então, eu não estou comprando mais energia, eu estou usando do próprio processo para gerar essa energia. E o gás carbônico, o CO2, que eu tenho, que é gerado também, a gente está trazendo uma tecnologia, e o Canadá também foi escolhido porque já tem essa infraestrutura, que é a infraestrutura de captura de carbono e armazenamento de carbono. Então, esse carbono ele volta para dentro do processo de extração de petróleo. Então, ele é jogado a baixíssimas camadas na Terra para que ele fique armazenado. Então, ele não volta para a atmosfera, que é onde a gente teria o problema. Quer dizer, vocês vão chegar nessa neutralidade mesmo no processo industrial. Mesmo no processo. Não estou falando de plantar árvore para compensar, não é compensação de Na verdade, não. Aqui a gente está falando puramente de tecnologia. Então, são essas tecnologias que a gente já tem mapeado e que já existe infraestrutura onde a gente está colocando essa planta, mas a gente sabe que outras tecnologias também vão ter que vir ao longo desse processo para que a gente ganhe escala. Então, além disso, dessas duas tecnologias que a gente já tem muito claro que vão contribuir para esse processo, outras tecnologias a gente ainda está nesse processo de desenvolvimento. Então, não é compensação, é de fato como o processo entrega essa questão de ser net zero de escopo 1 e 2, que é dentro da nossa operação. Larissa, como a gente falou, né? Quando o teu fornecedor faz a lição de casa, é bom para você. Agora, o que a Val Group também faz na interação com os fornecedores para ajudar, para dar sugestões, para colaborar, para estar junto nesse processo todo de sustentabilidade? Perfeito. Acho que a gente conversa, na verdade, com a cadeia inteira, né? Não só com o fornecedor, mas com o nosso cliente também, porque é entender todas as pontas. O ponto hoje que a gente tenta explorar mais é justamente os investimentos. Como já trouxe, uma planta nova com net zero é extremamente caro, é um investimento altíssimo. Então, como trabalhar isso na cadeia como um todo? Então, a gente conversa não só com a DAO, mas com todos os nossos fornecedores para entender qual é o investimento que você precisa fazer. O que a gente, como Val Group, precisa mudar também para poder ajustar e receber um produto ou ter uma tecnologia melhor que agregue e contribua para essa redução da pegada na cadeia como um todo. Mas acho que hoje a discussão vai muito em torno dos investimentos, porque realmente ainda é algo caro, e que no final do dia isso vai se repassando na cadeia. Então, como minimizar todo esse repasse na cadeia e a gente conseguir manter a sustentabilidade e chegar no net zero que é tão desejado? Porque as embalagens têm um papel importante também na questão da sustentabilidade, da redução do impacto todo que essa cadeia tem. Quer dizer, por mais que exista um custo, é preciso que isso seja viabilizado, né? Exatamente. Porque a embalagem hoje ela é parte de um custo de um produto final. Então, ela não pode ser mais cara do que o próprio produto. A gente precisa ter esse equilíbrio para garantir que ela vai ser muito sustentável, que ela vai ter todas as características, que o processo de produção dela vai ser o menos impactante possível, e se possível, net zero total. Porém, ela não pode ter um custo maior do que o produto final. E nas operações da Val Group, o que está sendo feito para mitigar aí as emissões? Hoje, aí eu acho que eu estou falando de escopo 1 e 2, é isso? Exatamente. Já estou começando a pegar a manha aqui. O nosso escopo 1 e 2 hoje ele representa 3% do nosso total, né? E dentro desses 3%, a gente tem energia com uma fração de aproximadamente 1% e 2% escopo 1, que aí são as emissões diretas.
Dentro de energia, hoje a gente tem 64% de energia renovável, eólica e solar. E estamos trabalhando para o 100% muito em breve. E no escopo 1, a gente tem a meta de redução de 100% dele até 2040. No ano passado, a gente conseguiu reduzir 33%. Então, a gente já está trabalhando bastante nessa redução, principalmente em trocas de combustível, trocas de gases de refrigeração, eficiência de processo. Então, trabalhando toda a cadeia interna para melhorias. Era isso que eu ia te perguntar mesmo. Quais são as medidas assim concretas que existem dentro da Val Group? Basicamente, o que a gente começou a trabalhar inicialmente, que já trouxe essa redução, foi troca de combustível por biocombustíveis, por combustíveis menos poluentes, e também troca de gases refrigerantes, que pra gente tinha um impacto muito alto e a gente não tinha nem ideia disso, né? Mensurando, a gente conseguiu identificar e fazer a troca por gases menos poluentes. Legal. Olhando para o futuro, quais que são essa planta que vocês estão construindo, né? Essa unidade que vocês estão construindo em Alberta, pode apontar aí para um grande caminho na indústria petroquímica, ainda mais considerando a relevância que a Dow tem. Isso é uma experiência para ser depois compartilhada? Quais são as chances de vocês trazerem toda essa tecnologia depois aqui para o Brasil também? O que você pode falar de futuro para a gente? Acho que a tecnologia está aí, né? Acho que o grande ponto que a gente vê é que existe como, se tiver essa vontade e esse entendimento de que o mercado no futuro ele aponta para isso, tem como. A gente entende que é uma tecnologia que já está disponível, então... Obviamente, quando a gente pensa numa nova planta da companhia, isso já é algo em que a gente já avalia. Não é novo para a Dow, a gente já tem uma planta no Texas, um cracker nosso no Texas, nos Estados Unidos, que já roda numa tecnologia que dentro das nossas plantas ele já é 60% menos emissor de carbono. Então, quando a gente foi para essa planta no Canadá, a gente já conhecia um pouco melhor desse espaço, e o que a gente quis foi trazer um outro desafio do ponto de vista de tecnologia. Então, quando eu olho para o futuro e se a gente pensa em ter uma nova planta, obviamente todo esse aprendizado que a gente está tendo, a gente vai levar. E não só isso, acho que olhando para a indústria como um todo, é o futuro, né? A Dow é uma empresa de 127 anos e a gente fala, a gente está aqui de uma passagem. A gente quer que essa empresa continue por mais 127, por mais 200. Então, pensando no longo prazo, para sobreviver até lá, a gente vai ter que ter cada vez mais esse tipo de tecnologia. Então, obviamente, nos nossos planos, sempre essa parte de carbono e como a gente pode cada vez mais reduzir, trazer mais eficiência. E como nós somos uma empresa de ciências dos materiais, tecnologia para a gente é um ponto muito chave, a gente sabe que tem esse caminho e que tem essa oportunidade de futuro também. Larissa, tem uma outra ponta dessa cadeia toda, que é o consumidor. Sim. O que o consumidor pode fazer para colaborar nessa missão do net zero, né? Do zero emissões? E como comunicar isso para o consumidor? Primeiro, entender o que é a descarbonização, o que são os escopos. Eu acho que isso está cada vez mais nos discursos de todas as marcas. E é fundamental o consumidor ter essa curiosidade. O que é essa pegada de carbono? Por que na minha embalagem vem ali com uma pegadinha de carbono, falando que tem menos carbono? Por que isso é importante? Eu acho que, primeiro, essa conscientização é muito importante. E é o nosso trabalho aqui, né? Trazer um pouco dessa conscientização. E também entender da circularidade daquele material. Então, por mais que a circularidade não seja 100% da descarbonização, ela é muito importante. Então, como descartar corretamente o material, fazer minha parte para ter ali a coleta seletiva mais adequada de cada material. Que aquela matéria-prima que foi usada, ela gerou um impacto. Exato. Se essa matéria-prima pudesse ser reciclada, usada novamente... esse impacto vai diminuindo. Exatamente. A cada etapa. Menos matéria-prima que eu preciso, extrair. Menos matéria-prima virgem, né? E mais matéria-prima reciclada que eu vou usando. E aí entra o papel do consumidor. Exatamente. Isso, total. Concordo. E aí eu acho que o ponto também a gente está num ano super emblemático para o Brasil, né? Um ano de Conferência das Partes do Clima que acontece agora no final do ano em Belém. Acho que é o momento perfeito para a gente, como empresa, educar o consumidor nesse tema de carbono. A gente está em vista na grande mídia muito esse tema
acontecendo. E acho que vocês acabaram de ter um papo embalado também com o movimento circular. Acho que ali também é uma fonte de conhecimento que dá para o consumidor cada vez mais estar engajado. E um dos pontos que eu sempre comento é... sinceramente, eu não sei de quem é essa frase, mas eu sempre replico. A embalagem, ela é o seu vendedor oculto. Então, quando você coloca o seu produto na gôndola, nós, como consumidores, a gente sempre olha para a embalagem e muitas das vezes é a própria embalagem que direciona o nosso hábito de consumo. Então, também saber a história daquela embalagem e por que quando eu uso uma matéria-prima circular, por exemplo, pode ser que tenha um pontinho preto naquela embalagem, mas que não quer dizer que o produto ele é ruim ou que o produto não tenha qualidade. É simplesmente porque no processo de reciclagem, isso é inerente do processo. A gente não vai conseguir alcançar essa mesma qualidade de quando a gente utiliza uma resina virgem. Então, saber também que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para impulsionar cada vez mais essa circularidade, acho que é um papel importante do consumidor. Engraçado, você pegou um ponto que para mim até seria o contrário. Se eu olhasse para uma embalagem e percebesse, fosse assim, poxa, essa embalagem é reciclada, para mim aquilo tem mais valor. Total, mas não é a grande regra. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Eu acho que esse é um ponto também que eu sempre tenho colocado quando a gente tá falando, principalmente quando a gente vai para escolas, né, conversar com essa nova geração, que existem em alguns aspectos a gente vai ter que abrir mão daquela embalagem super linda, mas ela entrega um benefício e vamos olhar para esse benefício de uma forma mais holística, assim. Então, ela cumpre o objetivo dela, que é a proteção, que é a durabilidade do material que tá ali dentro. Garantir a qualidade dele. Exatamente. Ali dentro. E ela tem um a mais. Ela é sustentável. Giancarlo, Larissa, muito obrigado por essa conversa. Obrigado a vocês, foi um prazer. Vamos acompanhar aí o desenvolvimento dessa unidade de vocês no Canadá. Estou super curioso para ver quando ela ficar pronta e saber das novidades também. Legal. Larissa vai nos ajudando a contar também. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe aí com as pessoas do seu círculo, da sua família, dos seus amigos, das suas amigas. Manda essa mensagem adiante. Também deixa aí a sua curtida. Segue a gente, se inscreve no nosso canal. Tem sempre muito conteúdo aqui para você. Conteúdo sobre inovação e sobre responsabilidade ambiental, responsabilidade social também. Lembre-se que esse e outros episódios da segunda temporada e todos os conteúdos da primeira temporada do Papo Embalado estão disponíveis no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. Vai lá, dá uma conferida, tem tudo lá para você. Obrigado pela companhia, até o próximo papo e claro que ele venha sempre embalado com boas ideias. Até mais.